Vamos lá, dando continuidade então na nossa aula. Na aula passada, a gente explorou, na verdade, a aba de clientes do Promade. E a gente até clicou aqui na função pesquisar cliente. Nesse vídeo, eu vou apenas fazer um complemento da aula anterior. Pode ser que na aula anterior já tenha avançado, mas eu vou reforçar esse conceito, porque é basicamente nessa guia que você vai ter acesso a todas as informações. Você vai pesquisar algumas informações através de alguns filtros de pesquisa, né? E você vai ter acesso a algumas informações que estão disponíveis no Promade. Então eu vou apenas complementar essa aula, nessa aula 2.1, tá? Explorando a guia de pesquisar cliente, a opção de pesquisar cliente. Então, a dúvida que nós resolveremos, né, a informação que você vai obter com esse vídeo é como pesquisar um cliente dentro do escritório, né, através do Promade. Então, a gente vai fazer de novo esse caminho, tá? Só de forma mais resumida, mais objetiva, para você entender o que você pode fazer aqui na opção clientes, na aba clientes, com a função pesquisar cliente. Então, a gente está aqui na aba clientes, está aí na sua tela. Eu vou clicar em pesquisar cliente. E aqui me aparecem os filtros de pesquisa. Eu vou recapitular o entendimento da aula anterior. É através dos filtros de pesquisa, dos termos de pesquisa, daquilo que eu digito aqui, que eu vou obter um resultado, uma informação. Como eu disse também para você na aula anterior, pode ser que quando você esteja assistindo ou acessando o teu Promade aí, apareçam mais filtros de pesquisas, mais opções de pesquisas aqui. Pode ser que apareçam 6 ou 7 opções de pesquisa, salvo engano, que aparecem disponíveis no teu usuário. Eu adaptei para o que me interessa, de forma mais objetiva, tá? E a gente vai simular nessa aula aqui algumas situações. Então, eu cliquei aqui na função clientes, pesquisar cliente, caiu nessa janela. O que eu consigo fazer? Tá vendo que está sombreado aqui, está na opção cliente? O que eu consigo fazer aqui nessa opção? Se eu digitar qualquer nome, por exemplo, Paulo, vamos ver se a gente tem algum cliente Paulo, Paula. Eu digitei um nome Paula aqui como nossa cliente. Eu quero saber se existe alguma cliente no escritório chamada Paula, se ela tem algum processo, se ela tem algum, a gente está prestando algum serviço para ela. Eu quero buscar alguma informação com o termo Paula. Eu digitei Paula e vou clicar em pesquisar. Feito isso, não encontrou nenhum cliente. Vamos ver Maria? Ó, Maria. Já ele puxou para mim todas as clientes que tem Maria no nome. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tudo que tem Maria, ele me trouxe para mim como resposta. Então, nessa função de pesquisar cliente, na opção cliente, o sistema vai retornar para você somente quem é nosso cliente. Tudo bem? Agora, imaginemos o contrário. Também expliquei isso para você na aula anterior, que em um processo judicial sempre tem duas partes, né, em lados opostos. Por exemplo, a gente tem o José e a Maria. Nosso cliente é o José, mas tem a Maria. Quem é a Maria? Na linguagem do nosso sistema, a Maria é o adverso. Tá vendo que eu cliquei, ficou escuro na parte adverso? Então funciona da mesma forma. Eu quero pesquisar um nome. Eu quero saber, por exemplo, se tem um João, tá? Que é a outra pessoa contra a qual a gente não representa, a outra pessoa que nós estamos em lados opostos no processo. Se tem algum João, tá? Em que está do outro lado do processo, que não é nosso cliente. Eu quero saber se tem algum João no escritório. Digitei João, cliquei em pesquisar. Ele vai retornar para a gente. Tá vendo? Tudo que tem João aqui, ó, na parte adversa, ele retornou para a gente. Opa, perdão. Opa, deu aqui, enquanto eu pesquisei, ele mudou a pesquisa. Mas vamos lá pesquisar de novo. Deixa eu só digitar aqui João de novo. Pronto. Ele fica só em ordem alfabética. Ele trouxe alguns resultados aqui, mas não tem problema, tá? Eu fiz questão aqui, eu estou só mudando aqui para eu me localizar, tá? Ele trouxe algumas pessoas que não têm o resultado da pesquisa que a gente está procurando, que é João. Mas tudo que é João de parte adversa, ele trouxe para a gente. Todas as pessoas em que está do outro lado, ele trouxe como João. E é isso que a guia adverso faz.
Se eu digitar qualquer termo aqui e existir uma parte adversa cadastrada no sistema, ele vai retornar para a gente. Da mesma forma, eu falei para vocês aqui que existe todo o processo na justiça, existe um número, ele ganha um número, tá? E não é diferente aqui. Se eu digitar o número de um processo, vou botar aqui 10.15.005. Vamos ver se eu acerto o número aqui de cabeça de um processo. Não. Mas eu vou botar 10.15 porque eu sei que ele vai aparecer, tá? Olha só. Eu cliquei na opção numeração e vim aqui, ó. Tudo que tem 10.15 no início, ele me retornou. Tudo que tem 10.15, ó, ele me retorna a informação de acordo com aquilo que eu pesquiso, tá? Está sempre vinculado. Tudo que tem no processo 10.15 com número de processo, ele me retornou. A mesma coisa é o ID, que eu até já fiz uma breve introdução na aula anterior para você, que se eu digitar um número, precisa ser números aqui nesse campo, ele vai me retornar algum resultado de algum cliente. Eu utilizei a mesma informação anterior, 10.15, ele me retornou um resultado. Vamos botar aqui, 22.22.00. Ele me trouxe outro cliente, tá? É muito importante que você tome essa aula como um guia, um passo a passo. No dia a dia, você vai precisar pesquisar um cliente, uma informação dentro do sistema. E é através dessa opção, pesquisar cliente, que você vai ter acesso às informações necessárias. Destaco mais uma vez, reitero mais uma vez, existe uma linguagem universal utilizada pelo escritório, que é o ID. Tá? Então, naturalmente, principalmente as duas funções que você vai mais utilizar é o nome do nosso cliente, que é aquele que é nosso cliente aqui do escritório, ou o ID. Tá? São essas duas informações. Então, é muito importante que você faça um passo a passo, faça umas simulações. Eu costumo dizer que treinamento funciona assim. Eu estou aqui, a minha responsabilidade, nossa responsabilidade como escritório, como gestor do escritório, como proprietário do escritório, é te treinar, para que você consiga utilizar as nossas ferramentas da melhor forma possível. Mas tem uma parte que é importantíssima que você faça, que é a parte de fuça e clica. Tá? Você precisa entrar aqui, fuçar e clicar. Troca as opções, vai fazendo alguns pequenos testes, vai vendo como é que o sistema funciona, a lógica dele por trás. É muito simples, é muito intuitiva. Mas você precisa, após esse vídeo, treinar algumas situações. Então, treina o nome de um cliente aqui, troca aqui para cliente e pesquisa Paulo. Se a gente tem algum cliente Paulo, tudo que tiver de Paulo, ele vai retornar para a gente. Vai testando as funções, eu chamo isso de fuça e clica. Você tem a ferramenta disponível para você agora, mas a utilização dela, o quanto você vai tirar dessa ferramenta, é responsabilidade sua. Então, assim, eu faço aqui uma visão geral, aquilo que você precisa, mas após essa aula eu preciso que você teste, tá? Porque no dia a dia você vai precisar utilizar muito o Promad para desenvolver as suas funções do escritório, tá? Seja ela qual for, qual setor você esteja vinculado. Essa, como eu disse lá na aula 0, é um dos programas essenciais, primordiais, indispensáveis do escritório, tá bom?